Olá, boa noite. Espero que vocês me respondam com ok, se tá tudo bem, se o vídeo, o áudio tá ok. Hoje o tema da live é sobre ansiedade. Deixa eu ajustar aqui pra luz ficar legal, tá? Claro que no final do dia a gente fica assim com um pouco de olheira, é comum. Boa noite para todos vocês. Hoje o tema da live é justamente a ansiedade. A ansiedade de todos nós, de todos os dias, de todas as nossas horas, de todas nossas desavenças, de todos os nossos pensamentos, exageradamente, pensamentos exagerados, tá? Boa noite a todos vocês. Hoje o tema é ansiedade. Por que a ansiedade pode ser normal e pode ser anormal? A ansiedade, todos nós, seres humanos, temos. É claro que a gente gera expectativa, que quando a gente tem um evento para fazer, ou quando tem uma festa, um aniversário, que você tem vontade de estar lá perto, participar, vai gerar uma ansiedade em você, você nem vai dormir de noite, dá aquela insônia, palpitação, sabe? Essas coisas até um certo ponto é normal. A ansiedade em si, ela começa a ser patológica. Gente, tá legal? Se não tiver legal o som, o áudio, eu vou tentar. Como tá com outro cabo aqui, eu não sei se sai legal o som. Eu tentei o máximo, tá? Mas dê um ok se tá saindo som, para mim poder responder todas as perguntas que vierem, tá? Então, todo mundo tem medo. Vamos falar, ansiedade é medo? É medo. Ansiedade é medo. Só que o medo, quando ele é anormal, é patológico, é já um medo muito mais grave, né? Todo mundo tem ansiedade? Todos nós temos ansiedades e neuroses, cada um com as suas. Só que passa a ser, digamos, preocupante a partir do momento que ela começa a fazer efeito no seu corpo. Vou explicar isso direitinho, tá? Então, fala assim, nossa, todo mundo tá doido, o mundo de hoje. Todo mundo tá doido? Não é que todo mundo tá doido. A exigência das pessoas é cada vez maior, é mais informação. Como eu já tenho falado bastante tempo, assim, mexe com a estrutura do organismo do ser humano. Então, a ansiedade, que antigamente era um pouco menor, ela se transforma numa coisa gigantesca. Porque também acompanha a evolução da internet, a evolução da história, a evolução dos nossos dias. Então, ela também se torna patológica pelo excesso de informação. Então, esse excesso de informação fica gerando pensamentos na sua cabeça que vai aumentando maior a sua ansiedade, o que a torna doente. A ansiedade tem que ser tratada. A partir do momento que você reconhece que você a tem que ser tratada com psicoterapia e às vezes com psiquiatra, porque existem ansiolíticos que não somente vão resolver, você tem que resolver a questão também com a terapia, porque às vezes tem coisas muito íntimas dentro de você. Essa ansiedade se gerou talvez por um fator afetivo na infância, por um fator emocional na idade adulta, por um fator econômico, por um fator de perdas. Tem sim ansiedades sim geradas justamente com isso, e perdas financeiras também estão muito e intimamente ligadas. Então, nada melhor do que um bom psicólogo, psicoterapeuta, psicanálise, se você gosta digamos, da linha, siga aquela que você achar que deve ser o correto para você, que possa te dar um bom retorno. No meu caso, eu trabalho com psicoterapia, né, cognitivo-comportamental. E assim, é um trabalho que eu adoro fazer. E é breve, psicoterapia é breve. Meu papel é atingir o foco, aliviar a função e fazer com que a pessoa comece a trabalhar essa questão e aí entre em terapia e a coisa fica mais suave, cada vez com mais reconhecimento. Pessoas sentem preocupadas com a violência, olha, começa assim, a violência, né? Com estresse, o mercado de trabalho, que não é tão justo, tá? E assim, a gente começa a ter preocupação. Essas preocupações a gente fala que é ansiedade, é ansiedade. A ansiedade de amar, a ansiedade de não estar amando, a ansiedade de não pertencer a um grupo, a ansiedade de não estar trabalhando, a ansiedade de... E assim, sucessivamente, o pensamento passa a ser ansiedade pelo excesso. Medo da violência. Vivemos num mundo mais violento. A gente fala assim que gostaria de ver as crianças mais na rua, mas é impossível pela violência. Se mata por um celular,
por um tênis, ou as crianças deixam de ser mais crianças, elas ficam refém, e os ladrões ficam sendo, na realidade, os que mais utilizam o prazer de viver do lado de fora, né? Vivemos refém, sim. Não vou dizer para vocês que não. Existe segurança em tudo quanto é lugar, tem gente que paga por segurança, e isso é real. E esse medo, porque por instinto, a gente tem esse medo que é normal. A partir do momento que começa a ser anormal, por exemplo, assim, não vou questionar a questão dos programas que passam o tempo inteiro um jornal assim de morte, de catástrofe, porque isso vai ativando o cérebro, tá? De uma maneira tão grande, fazendo com que você comece a acreditar que a vida lá fora tá assim. A partir do momento que você entra nesse mundo, que você sai no lado da rua, você já começa a pensar, nossa, aconteceu isso com fulano, você tem medo até de virar o quarteirão. Então, assim, preste bem atenção aos programas que vocês estão assistindo. Se realmente tem alguma coisa a contribuir para a sua saúde também. Porque, assim, muitas coisas, muitos assassinatos, antigamente, não eram nem reportados, né? Muitas violências. Existe a violência contra a mulher? Não. Muito tempo já. A questão é essa, nós estamos lutando para parar com isso, porque tem a ver muito com machismo, né? O fato de ser homem, ser macho. Então, existe desde quando? Faz tempo. A América Latina inteira sofre com isso. E vou falar para vocês, Estados Unidos também. Tem muitas mortes que não são nem notificadas, tá? Porque a família tenta preservar a dor, mas a realidade existe. Se você ficar se nutrindo com esse tipo de programa, você vai gerar uma ansiedade tão grande em você que vai se tornar patológica. Como? Aí que eu vou falar qual o perigo. Bom, medo do dia, medo do dia seguinte, ansiedade do desemprego, como isso tudo vai acontecendo. Quem não tem ansiedade hoje em dia? Dificilmente, né? A pessoa que não tem ansiedade é um candidato sério a ser um psicopata, porque não sente nada. O psicopata, ele simplesmente não se preocupa com absolutamente nada, a não ser de fazer as coisas certinho para ele poder sair livre. Então, quem não tem ansiedade é psicopata. Posso garantir isso. A ansiedade, bom, as causas, sintomas físicos. Não é que as pessoas inventem o que estão sentindo. Elas chegam no pronto-socorro, não somente quando acontece o síndrome do pânico, a ansiedade já se tornou uma doença. Olha como é grave. Mas uma simples ansiedade também leva ao pronto-socorro com sintomas reais. E os familiares chegam até a duvidar, mas será que ela está sentindo isso? Será que não é coisa da cabeça dela, né? E o coração acelera, bem acelerado, palpitação, tem suor de verdade, as suas mãos, soa frio, a pessoa fica completamente desnorteada. São sintomas que são reais, elas não estão inventando. Eu vou falar como isso funciona no cérebro, tá? A ansiedade, ela tem esses sintomas psíquicos e físicos. Psíquico porque tem uma área cognitiva que também comanda, tá? Para vocês verem como o cérebro comanda o nosso organismo. E como o psicológico está ligado ao físico totalmente. Não podemos separar nenhuma das áreas. Jamais. Olha, sintomas, por exemplo, os psíquicos, de pensamentos pessimistas, nihilistas, de desordem, de medo, e os comportamentais, né? Sabe? Irritabilidade, inquietude, dá vontade de sair correndo, taquicardia, também um sintoma da ansiedade, que também a taquilalia, que é uma fala extremamente acelerada, a pessoa fala, e você não consegue ouvir nem um item do que ela está falando, nem sequer a frase. E não é por falta de interpretação do texto, não. É porque você não consegue entender o que ela está falando de tão rápido que ela fala, tá? Isso se chama taquilalia. O sistema nervoso autônomo, como a gente estuda, né, é o responsável por controlar nossos órgãos internos, né, coração, estômago, aparelho digestivo, intestino, musculatura lisa, estriada, é regido pelo sistema nervoso autônomo. Esses órgãos internos são responsáveis por controlar nossas reações. Perante um perigo iminente, você está em frente um jacaré, um cocodrilo, né, que a gente fala,
Qual vai ser a sensação que você vai ter? Você vai fazer parar, fazer o quê? Você vai levar... Ou quando você leva um susto, qual a sensação que você tem? Para de respirar. Aí tá a chave de conseguir controlar a ansiedade e o medo, tá? Num perigo iminente. Se o perigo é real, é claro que você vai sair correndo, sei lá. Mas se o perigo for uma questão psíquica, existe controle sim, através de respiração. Eu vou falar isso mais tardezinha, tá? Então, medo diante de uma situação ameaçadora, tá? Você tá em frente de digamos, um boi que tá querendo te atacar. Você tem que sair correndo, né? Quando estamos diante de uma situação ameaçadora, nosso sistema nervoso autônomo liga o sistema simpático. Existem dois sistemas no sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático. Um é completamente diferente do outro e um está para controlar o outro sucessivamente em eixos, tá? Eles se distribuem dessa maneira. Quem vai alertar para você que você está com perigo iminente é o sistema simpático, gerando o quê? Todos esses sintomas que você imagina. Você não imagina, você sente, porque o sistema simpático vai conduzir por vias nervosas para o seu estômago, para o seu coração, para o seu pulmão, para a respiração, para o ato de respirar, uma parada, digamos, um choque. É isso que acontece, tá? Na ansiedade, que já está se tornando patológica. Então, ele liga o alerta, o sistema simpático, que vai gerar os sintomas de alerta, para você ficar em alerta porque você está em iminente perigo. Isso se no caso fosse, por exemplo, justamente um boi com o qual você encontrasse, que tivesse que correr ou que viesse atrás de você. Ou um ladrão que você também tem que correr ou ser assaltado. Então você fica em perigo iminente. Acontece a reação do sistema simpático, que vai liberar no seu cérebro a adrenalina, que faz com que você tenha uma ação rápida. A pessoa que tem ansiedade patológica libera muita adrenalina, excesso de adrenalina. Já não é uma adrenalina apenas para a defesa. Aí começa a patologia, tá? Como se realmente estivesse em reação de perigo. E a pessoa fica mais alerta, mais sobressaltada, né? O corpo prepara-se para uma possível situação de perigo. E esse sistema autônomo, a gente não tem controle sobre isso, não temos como controlar, porque é de maneira incondicional. Se você está em perigo, você fica em estado de alerta. Não temos controle sobre isso, mas temos controle sobre a respiração. A partir do momento que você tem consciência que sua ansiedade é normal, ok? O que tem acontecido é que nosso sistema psíquico tem intervido cada vez mais com situações ameaçadoras. Então, por isso que eu falo para vocês, as redes sociais que publicam mortes e pedaços de carne de um lado, pedaços de braço de outro, e assassinatos, e ajudam a contribuir, e alimentam as pessoas mais, com muito mais medo, gerando esse aumento de adrenalina e constituindo também aumento das patologias geradas pela ansiedade. E uma delas, bem grave, é a depressão. Uma delas só, tá? Bom, tem interpretado cada vez mais como situações, sabe, ameaçadoras. Hoje, uma das situações mais ameaçadoras, por exemplo, uma prova. Para um adolescente, uma prova já gera uma ansiedade muito grande. Tem adolescente que tem disenteria, passa mal, tem vômitos, aparece febre, porque ele tem uma dificuldade de lidar com essa ansiedade, se ele estudou ou não, se ele vai bem na prova. É um tipo de ansiedade que tem que ser tratada em psicoterapia, porque a tendência é aumentar e cada vez se agravar. Por isso que existe o papel do psicólogo. E o psiquiatra pode contribuir também com uma medicação para ajudar esse ser humano a conviver com provas, com situações do dia a dia que se sente ameaçado e que são coisas que tem gente que passa legal e tem gente que não consegue. Então, é necessário que você comece a avaliar. Não estou aqui para fazer terapia, estou tentando orientar para vocês quando procurar um profissional adequado. Não é qualquer terapeuta, nem terapias alternativas que vai auxiliar nesse ponto. Existe uma questão química e uma questão psíquica que não pode ser resolvida só com mística, ok?
Como psicóloga, eu sou cientista, então não posso descartar a questão da espiritualidade. Sim, espiritualidade é diferente de fé, tá? Espiritualidade é outra coisa, muito além. Bom, cada vez mais, né, hoje em dia, situações menos, como por exemplo, prova, encontros amorosos, né, conversas com um professor que você tem que conversar, a pessoa fica paralisada de medo. Então, medo de falar, medo de dizer alguma coisa, medo de errar. As pessoas têm muito medo de errar. E errar acontece, você é humana. Eu erro bastante no português, um monte. Se for deixar lá, eu fico tentando no Google, mas eu vou continuar escrevendo, porque já tô aqui muito tempo, mas mesmo assim, como eu fui educada, alfabetizada em espanhol, não consigo. Tem horas que eu troco as palavras, não vou errando. Faz parte. A gente não pode ter medo, tá? Uma vez eu me constrangi de fazer um programa de televisão porque a apresentadora falou para mim que eu falava muito misturado. Minha professora me falou assim: não tem problema, Isabel, vamos dar aula. E comecei a dar aula. Fui dando aula, me senti o máximo na faculdade, tá? E é assim que a gente começa. A gente tem que enfrentar situações dessa maneira. Gente, anda tendo uma tendência também de interpretar essas situações como situações ameaçadoras. Aí o que acontece? A gente dispara, né, a mensagem para o nosso sistema nervoso autônomo, e aí ele ativa o sistema simpático. O simpático, lembre-se, o sistema nervoso simpático é para ativar adrenalina e noradrenalina para você se defender, ficar em posição de defesa. Peraí, medo, um assalto, você levanta a mão, você nem se mexe. Esse sistema, quem aciona no seu cérebro é o sistema simpático. Para combater ele, existe o sistema parasimpático, tá? Reações de fuga e de luta. Essas reações são taquicardia, por exemplo, sudorese, rubor, palpitação, sensação de euforia, como se estiverem faltando ar, tremor, sensação como se as coisas não fossem ser reais ou não vai dar certo. A gente parece que está pisando em ovos. A pessoa que sofre de ansiedade, ela sente que está pisando em ovos e ela não está imaginando, ela sente. É real, a sensação é real porque é mandada justamente pelo sistema simpático para você sentir que está pisando em ovos. Gente de outro país, eu não adianta falar qualquer besteira porque eu não vou responder. O que é interessante é que são mecanismos de defesa da gente. É normal ter esse sistema, é normal. O que é antagônico, o oposto, que é o sistema parasimpático, é para deixar você assim, mas calma, peraí, vamos respirar fundo, vamos ver o que a gente pode fazer para solucionar esse medo, esse pânico, né? O que vai regular nossas emoções, né, nosso ritmo de respiração, é o nosso sistema cardíaco. É muito importante ter o máximo de controle possível. Sim, o controle possível existe para as pessoas que têm controle, que têm uma ansiedade que a gente fala normal. As pessoas que têm uma ansiedade normal já começam a apresentar, às vezes, a característica desde pequena, algum trauma, sabe, algum abuso, alguma coisa que faz com que o negócio se instale já de maneira em pânico. E isso, por isso que eu falo para vocês, precisa de psicoterapia. E não é da noite pro dia, gente, não se resolve assim. Não é porque a gente tá na época do imediatismo que a gente resolve assim, não. O que você às vezes tem de ansiedade, você adquiriu a sua vida inteira. Não é em 4, 5 sessões que você vai tirar. O papel do psicólogo é fazer com que você enxergue a questão íntima que há dentro de você para você conseguir essa resposta. Você mesma sai dessa situação. Às vezes também com a ajuda de um bom psiquiatra. Eu indico uma psiquiatra maravilhosa que tem ajudado muito meus pacientes, na qual tenho eterna confiança, tá? Porque ela, além de ter muita experiência, porque assim, tem gente que prefere as pessoas mais jovens, eu prefiro as pessoas mais experientes, como os japoneses fazem. O mais experiente, ele sabe. Hoje os profissionais estão totalmente atualizados, não é qualquer um. E se está no consultório é porque ele vai a congressos, está sempre informado de qual é a medicação melhor, qual a melhor tática, qual é o tipo de terapia que você pode aplicar para cada paciente. Cada ser humano é um universo. Você não pode aplicar a mesma coisa em todos, porque às vezes não vai dar resultado. Bom,
é muito importante ter o máximo de controle possível para ter uma ansiedade normal. Para ativar o nosso parasimpático, né? Anatomicamente falando, porque isso a gente estuda em anatomia, ativar o sistema parasimpático. A primeira delas é a respiração. Sim. Eu tive semana passada aqui falando com o Eduardo Facioli. Um beijo, Edu. Olha, a respiração ajuda muito a controlar as pessoas que têm muita ansiedade já exagerada. Então, eu recomendo que também procurem pilates, meditação e yoga. Não simplesmente atividade física. É bom ter uma atividade física, mas essas são propícias para ajudar a pessoa a sair do estado de ansiedade crítica. Por quê? Porque vai trabalhar o principal, que é a respiração, tá? Torácica, que eles chamam. De respirar pelo nariz e expirar pela boca. É muito importante ter esse controle, tá? A partir desse controle, se você começa a contar quanto tempo você vai expelir a sua respiração, você vai evitar, porque a pessoa que ele leva um susto, vamos pensar, leva o quê? Gás carbônico. Esse gás carbônico ativa o simpático para produzir adrenalina e noradrenalina, jogando mais medo e mais pânico para você. Se você tiver esse controle respiratório, você vai expelir como em posição, tá em posição de alerta, mas serena. Vou conseguir enfrentar. E é assim que funciona. Parece fácil, mas não é não. Quem sofre de ansiedade crônica, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, já não consegue ter o controle porque chegou tarde ao tratamento psicoterapêutico. É tanto estigma com psicólogo, com psiquiatra, que as pessoas acham que é frescura, e não. Normalmente as pessoas que têm extrema ansiedade sofrem muito, tanto psicologicamente como organicamente, porque elas realmente sentem o sintoma. Elas chegam no hospital achando que estão tendo um infarto, e é real. O médico fala, os sintomas são de um infarto, mas a senhora não tem nada. Depois que ele faz todos os exames, a senhora não tem nada. É de origem psicológica. Aí está mais do que evidente que você precisa de ajuda de um psicólogo. É aí que você tem que recorrer para trabalhar essa sua ansiedade. Bom, aí que a gente começa a melhorar com yoga, meditação, pilates. Eu falo pilates, meditação e yoga. Eu vou insistir nisso porque não são paliativos. São atividades físicas que trabalham a respiração e o fato do controle, que é uma coisa muito difícil de acontecer e que não vai ser da noite para o dia. Você vai levar um certo tempo para adquirir esse controle respiratório, saber como é que você está respirando com o abdômen ou apenas com a caixa torácica. Tá? E isso os educadores físicos devem saber muito bem a que eu estou me referindo. Cognitivamente, o que acontece com uma pessoa que sofre com uma ansiedade? Pensamento tipo, ai, eu não vou dar conta. Estou sozinho, me sinto só. Ai, eu não consigo. Não vou morrer. Vou enlouquecer. Vou perder o controle. Perder o controle. Como se a gente tivesse controle sobre alguma coisa nessa vida. Vai perder o controle. São pensamentos que deixam mais ansiosos ainda. Então, acaba nutrindo mais a ansiedade. E isso acontece no cérebro da pessoa que já sofre de ansiedade cognitivamente, tá? E já está instalada uma ansiedade patológica. Um método é a distração. Por exemplo, assim, você vê que você tem uma ansiedade que você consegue controlar com a respiração, você pode se distrair. Muitos pacientes eu falo assim, olha, conta de 7 em 7. Então a pessoa começa a pensar e de 7 em 7, mas isso não precisa falar contando 7, 14, 21. Não. Mentalmente ela vai contando até se distrair. Aí ela começa a respirar e ter uma resposta. Ou assim, ou contar, ou começar a lembrar nome de cidades e de países. A coisa que a pessoa mais gosta de fazer. Então, lembrar nome de carros. No caso de um paciente, eu falo para ele assim, lembra o nome do carro, que ano que é, e vai assim, vai tentando lembrar coisas agradáveis para você controlar isso cognitivamente, tá? Isso quando a gente consegue ter o controle. Aí ele vai se distraindo, vai controlando, e o medo, o pânico,
desaparece. O pânico da ansiedade, tá? Não a síndrome do pânico. Aí nós estamos falando de outra patologia que se iniciou com uma simples ansiedade. Para vocês verem como uma simples ansiedade gera um monte de patologias, que eu vou definir aqui, uma por uma. Bom, então, cada pessoa tem uma distração. É muito pessoal. A gente conversar com o paciente, saber qual tipo de distração, que tipo de hobby que ele gosta, fica mais fácil da gente deduzir uma técnica para ele conseguir relaxar e pensar e controlar a ansiedade. Porque a ansiedade, ela castiga muito fisicamente, tá? A ansiedade, quando não tratada, é um combustível para as compulsões, tá? A compulsão nada mais é que um comportamento repetitivo adotado pela pessoa para ter prazer, mas de forma exagerada. Pode se tornar incontrolável. São as compulsões. As mais comuns, eu acho que a maioria de vocês conhece, mas eu vou aqui relatar umas por uma. A primeira, mais comum, e a que muitas pessoas sofrem, que é alimentar. Tanto para engordar quanto para emagrecer. A compulsão alimentar aparece a partir desse momento. De excesso de preocupação, de excesso de ansiedade, mas eu não consigo emagrecer, eu só consigo engordar, eu não como nada. Quando você vai ver, a pessoa está sofrendo de uma ansiedade grave já, não vai emagrecer, porque ela está alimentando pensamentos pessimistas sobre essa relação. É necessário psicoterapia. Se você não pode achar que um coaching vai ensinar você só a emagrecer, porque o papel do coaching, só coaching, é simplesmente atingir performance, nutrição, isso, academia, mas onde você vai trabalhar seu íntimo? Na psicoterapia. Só, tá? E se precisar de ajuda de um psiquiatra, não significa que você vai engordar, significa que vai te dar um ansiolítico, o qual você vai conseguir mastigar devagar, porque a ansiedade faz com que você mastigue depressa, você coma, não se sinta saciado, sinta mal-estar. Então, a compulsão alimentar é grave. E leva a outras patologias, como bulimia, anorexia e outros itens muito além, gravíssimos. Outra, compulsão por internet e redes sociais. As pessoas não saem o tempo inteiro da rede social. Se você deixar elas tirar, elas entram em síndrome de abstinência. Vou explicar como. Compulsão por drogas e álcool também é gerada pela ansiedade. E a ansiedade de não conseguir fazer alguma coisa, a ansiedade de sentir alguma coisa que não consegue pôr para fora, que justamente poderia procurar um psicoterapeuta e conseguir ajudá-lo, em vez de jogos, compras, sexo, tudo em excesso acaba em compulsão. Não pode haver excesso em nada do que você fizer nessa vida. A gente tem que manter um equilíbrio. Por isso é importante a respiração. Bom, onicofagia, para quem não sabe, né, a compulsão por roer unhas, que é muito comum até em adolescentes, tá? Dermatillomania, uma vez eu fiz um minuto de psicologia falando sobre isso, tá? Que é a compulsão por escoriação de pele, arrancar casquinha, feridinhas, ficar cutucando feridinhas, né? É uma compulsão. E é gerada por uma ansiedade muito grande, que a pessoa não percebe, mas é uma compulsão. E as compulsões vão se agravando cada vez mais. A tricotilomania, eu sei que não é fácil falar, tricotilomania, é uma compulsão por arrancar cabelos. A pessoa se arranca os cabelos, vai arrancando fio, ou quando vê fio branco, vai lá, pá, 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 arranca como se fosse resolver o problema. E arranca fio preto, vermelho, sei lá o que. É uma compulsão também de origem ansiolítica, tá? É a ansiedade em extremo que precisa ser tratada por um psicólogo, por um psiquiatra e por uma dermatologista também, porque senão ela vai ficar careca, tá? Em crianças e adolescentes, o mais grave em compulsão são os jogos eletrônicos. Se vocês acham que estão criando os filhos inteligentes, vocês estão levando eles para o fundo do poço, tá? Internet e redes sociais, principalmente Twitter, tá? E Instagram, aquela imagem de que eles estão sempre felizes, contentes, e que hoje em dia vocês viram que infelizes e contentes eles não estão, eles não têm relacionamento nenhum com família, eles não têm relacionamento nenhum com irmão, muito menos com amigos, apenas com seguidores que não conhecem e que se sentem felizes por serem curtidos, ou se sentem felizes por ouvirem uma frase. Antigamente,
A gente escrevia frases num diário e se alguém lesse, a gente ficava bravo. Hoje, as pessoas escrevem frases no Facebook, no Instagram, e se ninguém lê, fica bravo. Para você ver como é tudo extremo. O extremismo é que causa o caos humano. Todo extremista é um caos humano. Quando não vê equilíbrio, não existe como você fazer ele pensar de maneira diferente. O extremista, ele é o caos. Ele é o caos da humanidade. O mal do século não é em si a depressão. A depressão foi tratada pela Organização Mundial da Saúde o ano passado, o ano inteirinho, fizeram campanhas. É a falta de sensibilidade, de você se colocar no lugar do outro. Tem um post no Facebook para você. Uma das coisas que eu quero discutir é essa. Tem posts feitos bonitinhos, assim. Se você me... Desculpa a palavra. Se você me fuder, eu também te fodo. Não sei o que lá, vai se fuder. Não sei o que lá, vai... É assim. É um leve troca, assim. As pessoas acham que isso é valor. Acabam trocando o que elas acreditam por esses posts. Se colocar no lugar do outro, além de ser o segundo mandamento da lei de Deus para quem acredita e para quem não acredita, que é ateu também, e para todas as religiões, ainda é fundamental. Você se ter, o poder de enxergar o que está acontecendo no outro. Enquanto não está acontecendo com você, você imagina nada. Mas se você se colocar e doer, você está bem. Se você se colocar e não doer, a sua doença, aquilo lá, é mais grave do que a dele. Porque você não tem empatia. O mal do século é a falta de empatia. E simplesmente também outra coisa. O imediatismo. As pessoas querem tudo assim. Já se formam, tem que ser famosa, tem que ser isso, tem que estar ganhando milhões de dólares, tem que ser... Esquece que, às vezes, um simples trabalho, começando do começo, como auxiliar de um caixa, auxiliar disso, recepcionista ou secretária. Coisas simples, as que fazem você crescer no mercado de trabalho, aprender o que é respeito, hierarquia. As pessoas já querem se formar achando que são o máximo. E gera uma ansiedade grande sobre isso. Aí, a maconha ajuda a ansiedade? Imagina, muito pelo contrário. Gente, a maconha tá mais do que provado que ele é um medicamento, não é a maconha não que você fuma. Ele é transformado em medicamento para pessoas que têm epilepsia, que sofrem de transtorno do grande mal e pequeno mal, que são as epilepsias que deixam cair no chão. A maconha faz mal e destrói o cérebro, destrói todos os neurônios que você possa imaginar. É fácil. Se você quer comprovar isso, vá até a sala de anatomia, de neuroanatomia, e pede para o professor te mostrar um cérebro com maconha. Ok, Maurício, né? Pede, vai na faculdade, muito legal. Eu adoro a aula de neuroanatomia. Eu mostro, olha o cérebro com maconha, olha o cérebro sem maconha. Você vai ver a destruição do cérebro, tá? Porque eles conservam sobre o formol, justamente para mostrar para os alunos o que é. Então, o bom médico que respeita a vida, ele vai falar direitinho isso para você. Serve como medicamento. Como, por exemplo, assim, a folha de coca. No meu país, no Peru, é dado como chá, tá? E assim, chá, mas não é cocaína. Cocaína é pó. Nesse pó é feito acetona, um monte de mistura que fazem com que você se torne dependente. Se eu vou falar sobre droga aqui, eu vou ficar até o dia seguinte. Mas a folha de coca, ela é medicinal. Para pessoa que sofre mal de altura, porque imagina você estando aqui a 1.000 metros, você subir a cidade de Machu Picchu, que é acima dos 6.000 metros, você não consegue respirar, porque é muito alto. Então, o que acontece? Existe a vasodilatação, que é dada pela folha de coca, que eles fazem chá. Eles entregam, lá até é consumido pela Royal em saquinhos mesmo. Eles entregam no avião para você tomar e você não sentiu mal de altura, que é o sorote, mal de altura. Então não confunda as coisas, tá? Gente, pessoas viciadas precisam de tratamento. Existe os narcóticos anônimos, existem grupos que ajudam a você sair dessa situação. Maconha não é saudável.
Maconha não vai fazer ativação, você vai destruir os seus neurônios um por um de maneira mais rápida possível. Aí você não vai ter nem neurônio nem para pensar depois. E aí começam as outras coisas bem mais graves que a gente sabe e não quer falar, mas assim, tem que respeitar. É uma escolha sua, não é uma escolha sua? Também é uma escolha sua falar, eu quero sair. Isso depende de você, de mais ninguém. Bom, compulsão alimentar, bom, tricolomania. Cada detalhe apresenta uma síndrome de abstinência. Quando você tira, por exemplo, o celular, né, de um adolescente, ele entra em irritabilidade, insônia, mal-estar, até enjoos e vômitos. Ele sofre a mesma síndrome de abstinência que sofre o drogado. Ele começa a sentir mal por causa da síndrome de abstinência. Aquilo vicia tanto que eles não conseguem ficar sem. Eles não podem ficar um dia sem. O tempo inteiro, Snapchat, Twitter, Instagram, se você for um monte de rede, fora o Tinder, né? Agora apareceram outros, que redes de relacionamento sem vínculo amoroso, sem contar só sexo, né? Então muitas pessoas acabam se envolvendo achando que no Tinder vão se casar, Gente, é tudo irreal, tá? Bom, o que pode causar ansiedade? A ansiedade é o primeiro sintoma para a gente tratar das pessoas. Eu trato das pessoas nesse estágio. A ansiedade, para evitar o quê? Depressão, tá? Fobias. Começam a aparecer fobias. Fobias sociais, né? Não é a pessoa que tem é tímida, é uma fobia social. Fobia escolar, olha quantas fobias. E muitas fobias específicas, não é uma só. Quando o medo é desproporcional a alguma coisa, é incompreensível. Quando ele é incompreensível, é medo de, por exemplo, assim, tem gente que tem medo de pegar um avião e voar. Entram em pânico. Não é a síndrome do pânico ainda. A síndrome do pânico tende a se instalar bem depois. Mas está na hora dele procurar ajuda psicoterapeuta, tá? Porque se ele tem medo de voar, de pegar um avião ou simplesmente pegar um asa delta, sei lá, a pessoa precisa trabalhar e precisa viajar e precisa voar, ele não vai ter sucesso na vida. E ele vai viver fechado nesse mundo dele, cada vez com mais ansiedade, gerando outros problemas de origem orgânica cada vez mais grave. Até câncer, tá? Bom, fobias específicas, então, medo que é desproporcional em compreender, exemplo, medo de voar, de animais. Olha, gente, quantas pacientes que eu atendo que tem medo de animal, de cachorro, de gato, até de passarinho, eu ouvi falar. Gente, medo de animal é grave, é medo de natureza. Se você tem medo de natureza, alguma coisa errada está em você, porque você está morando na natureza. Você está numa selva de pedras, mas você vive na natureza. Se você tem medo de pisar no chão, tem arrepio de pisar na grama, de pisar na terra, alguma coisa errada está com você, sim. Você precisa de ajuda. Oi, o que, Maurício? O que você acha dessa nova geração de jovens que cada vez mais estão depressivas? Olha, Maurício, eu não queria estar nessa geração. É muita gente com muita cobrança. E essas cobranças a gente não consegue suprir todas, porque a gente é humano. E assim, muita cobrança, muito excesso de informação, muita coisa faz com que você entre em pânico geral. Eu não queria ser jovem nessa época. Eu fui jovem numa época muito boa, graças a Deus, onde não tinha toda essa informação toda. Nossas informações eram apenas nossa rede social de amigos na rua, na escola, e a gente se divertia muito bem, tá? Agora é uma rede social de mentira, de fictício, de sorrisos, de fotos falsas, de relacionamentos falsos. Então postam bonito, o casal maravilhoso, mas por trás arrebenta a mulher, mata, esquarteja. Eu não queria morar nessa geração, te juro por Deus. Eu sinto até agonia de ver minha filha crescer num mundo assim. Mas se a gente não mudar, se a gente não ter consciência que a gente precisa de ajuda de um profissional, se a gente parar com esse estigma, a gente não vai mudar nada. Precisa recorrer à ajuda profissional, tá? Tem para todo mundo, tá? Existem em faculdades que há preço menor, claro, porque eles são estagiários do último ano, são pessoas que também estão bem informadas de tudo.
E elas vão te tratar por um preço bem menor. Nas universidades de psicologia tem sim clínicas psicológicas. Nos CADs, não sei se fecharam todos, teve uma notícia que foram, que fecharam, mas assim, existem entidades até filantrópicas que fazem esse trabalho, que te ajudam, tá? Você não pode achar que vai entrar em desespero porque você não tem ajuda particular. Eu, por exemplo, faço muito pacotes dependendo de, por exemplo, assim, a equipe de fulano, eu atendo bastante psicólogo, então dou muita supervisão. Equipe de fulano, se você atender tantas pessoas, você dá um desconto? Dou sim. Dependendo da firma, eu dou. Eu não trabalho com convênio, só com seguro-saúde que eu dou, na realidade, o reembolso. Bom, quando detectadas, apresentam síndrome de abstinência, ansiedade, irritabilidade, insônia e mal-estar. É o que eu falei das coisas. Fobias, todas, medo de voar, de animais. E esse medo de animais está incluso inseto. Gente, eu conheço muitas pessoas que têm medo de barata. Barata e tem post no celular. Barata voadora, maior pânico do mundo. Em vez de falar assim, procure uma ajuda terapêutica, procure alguém para te orientar. Tem gente que tem medo de barata, de formigão, de vírus, a zika. Vê um pernilongo e já acha que é a zika e começa a surtar por completo. Gente, tem o louva-a-Deus, tem... Eu gosto, por exemplo, de ouvir os grilos cantar. Adoro ver grilo, amo. Porque o meu contato com a natureza foi maior que a geração de hoje. Né? E assim, tem muita gente com muita fobia de insetos. É claro que existem insetos peçonhentos, tá? Não é desses que eu tô falando, mas barato. O que mal faz? Tem gente que sente nojo. Então você tem que ver de onde vem esse medo ou nojo. Nojo por quê? Passou o quê? Tudo tem uma questão íntima, tá? Ambientes naturais, que eu falei para vocês, pisar na terra, pisar na areia. Tem gente que sente incômodo de ficar na areia, senta só na cadeira na praia, tá? Não senta na areia, tem medo, acha que vai pegar, como é que chama? Micoses. Nossa, micoses é até mais difícil, tá? Não que não seja possível, né, doutora Larissa, que é minha dermatologista, mas micoses existem sim, e às vezes não precisa ser na areia não, tá? Dentro d'água também você pega, ou dentro de piscina. Bom, uma manicure, quem dirá, na manicure pior ainda. Natureza, como enchentes, quedas d'água, temporais, raios, trovões, altura e tremores de terra. Aqui no Brasil não existe tremor de terra. Eu acho que trovão, perto de enchentes, coisas assim, passa até raspadinho no medo. Eu sinto medo de trovão, de tremores de terra, de terremoto, porque eu vivenciei 2 vezes e não é nada fácil. A terra treme, aí não tem como, o pavor existe mesmo, é real. Ter medo de tremor de terra, para quem já enfrentou, sabe como é difícil. Treme tudo, não tem para onde ir. Agora de trovão, de nada, é só desligar os aparelhos eletrônicos para não queimar, porque você acaba sobrecarregando. Gente, eu não quero ser muito extensiva, já vou acabar, tá? Outra coisa, tá? Gente que fica em lugares fechados também é um tipo de fobia. Fobia, medo de cobra é normal, tá? Eu também tenho medo de cobras. São animais peçonhentos que a gente considera uma defesa normal do ser humano, que tá, na realidade, você tá em perigo. Quando você tá numa situação em perigo real, é um medo que não é patológico, é normal. Tá ok, Ivone? Transtorno obsessivo compulsivo. Aí começam as patologias cada vez mais graves. O planalto da ansiedade é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. As diferentes manifestações do TOC causam grande sofrimento aos seus permanentes sofredores. Podem sentir fracos, loucos, incapazes, autocríticos, o que gera culpa e depressão. Como combater? Aí sim. Assim, aí você é obrigada a você fazer um tratamento psicológico e psiquiátrico. Não tem como, sua saúde já está em risco. Aí você já atingiu uma camada interna da sua saúde que é bem mais grave. Vai começar a acionar todo o seu sistema digestivo. Você vai perder peso, você vai ganhar peso, você vai ganhar colesterol, triglicéridos, você vai alterar toda a questão hormonal. Gente, tem mais coisas, tá?
O exercício da espiritualidade e da fé. Espiritualidade é uma coisa diferente de fé. Não adianta você ter fé se não tem espiritualidade. Você tem que ter uma filosofia de vida. E essa filosofia incluir valores. Sem ela, você não sai de lugar nenhum, tá? Fé e meditação, boa digestão, atividade física, sono reparador de noite, se possível, tá? Quem trabalha à noite, claro, vai dormir de dia, vai dormir de dia. Mas quem não trabalha à noite, fica à noite acordado, é meio que dá um tiro no escuro, um tiro no pé. Hidratação, beber bastante água, alimentação saudável, tudo isso ajuda a melhorar a ansiedade. De onde vem tudo isso, Isabel? As causas do medo, da ansiedade, são impactos na saúde, tá? Sentir ansiedade é, sem dúvida, uma condição humana inerente a todos. Todos nós podemos ter medos e ter ansiedade normal. No entanto, evitar adoecer, porque a gente adoece mesmo no corpo, não só psíquico. Evitar adoecer por excesso dessa ansiedade é uma escolha que cada um pode fazer. Você tem escolha se você vai continuar adoecendo pelo excesso de ansiedade ou você vai fazer terapia. A escolha é sua. Procure ajuda. Porque a ansiedade em extremo excesso de adrenalina. Excesso de adrenalina vai gerar muito tóxico para o seu organismo. E assim vai jogar para todos os órgãos, rins, estômago. Caiu um pouquinho, mas já estou indo, tá? A ansiedade gerada por problemas hormonais também existe, tá? Menopausa, andropausa no homem, que é a queda de testosterona, que ninguém gosta de falar, mas acontece entre os 45 até os 55 anos. A queda de testosterona também gera uma ansiedade muito grande, uma falta de autoconfiança voraz e é hormonal, tá? Pode ser tratada por um bom médico que faça esse diagnóstico, que peça. Hipotiroidismo, a tiroide também pode ser causadora de muitas ansiedades. Para vocês verem como tanto o corpo quanto o psíquico estão intimamente ligadas. Não temos como dizer que não. Hipoglicemia não é a pessoa diabética, é muito pelo contrário, a pessoa que sofre de que o açúcar cai muito rápido. Podem sofrer de ansiedade muito grande também. A ansiedade favorece o desequilíbrio imunológico, faz com que você tenha doenças constantemente, uma atrás da outra. Excesso de ansiedade faz isso, destrói seu sistema imunológico. E cardiovascular, os cardiologistas que eu sigo me orientam e acho que assim, concordo plenamente. O preço a pagar para se viver gera na vida, tá? Que vale a pena. É alto. Muito alto, mas precisamos e devemos pagar. É o exercício mágico transcendente de se reinventar. A cada sofrimento é a reunificação. Se a gente tem essa capacidade de reunificar-se, de se reinventar, de tentar pôr para cima os nossos processos, a gente consegue produzir células melhores para todos nós, para todo o nosso organismo, independentemente da idade, tá? Quem consulta um geriatra, eu tô na idade de consultar um geriatra para, às vezes, melhorar até minha questão hormonal, a menopausa, porque às vezes é uma questão de se cuidar. As pessoas esquecem de si, ficam olhando só coisa de rede social, ficam olhando o corpo, o músculo da outra. Gente, parem com isso, pelo amor de Deus, isso é doentio. Boa noite.